Queridos irmãos e irmãs do curso livre de teologia, de formação pastoral, teológica, nós estamos fazendo este vídeo de número 2, que corresponde ao nosso encontro desta terça-feira, dia 17. Você já tem aí o primeiro vídeo, este é o segundo. E nós queremos retomar ainda, dentro daquela visão panorâmica da Idade Média, uma questão muito importante, que é a influência da Igreja no mundo das letras. Isso também aconteceu ao longo da Idade Média. Então, a Igreja, nós já falamos sobre isso, ela tinha o monopólio sobre o mundo letrado daquele período. Foi assim que ela entrou na Idade Média, como a detentora do poder religioso e da cultura daquela civilização do Ocidente. Ela preservou essa cultura, como nós vimos, mesmo com a predominância dos povos chamados bárbaros. A Igreja, com muita cautela, foi se reorganizando dentro daquele espaço deixado pelo Império Romano. Era necessário que ela cumprisse com o seu papel naquele momento. Então, à exceção dos membros da Igreja, pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas dos povos bárbaros, né? Ou tinham acesso às obras escritas. Por isso que muitos mosteiros medievais, né, preservavam bibliotecas inteiras, onde grandes obras do mundo clássico e oriental eram preservadas. No vídeo 1, nós falamos sobre os monges copistas, que tinham exatamente esse papel, esta missão. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, por exemplo, foram dois membros da Igreja que, nesse tempo, produziram tratados filosóficos que dialogavam com os pensadores da antiguidade. A Igreja medieval, praticamente, ela tinha o controle do saber. O domínio da leitura e da escrita era exclusivo dos padres, dos bispos, dos abades e dos monges, né? Nos mosteiros e nas abadias encontravam-se as únicas escolas e bibliotecas da época. Foram eles os responsáveis, os principais responsáveis, como nós falamos aí, pela preservação da cultura greco-romana, com a restauração e a conservação de textos antigos, e se dedicavam a escrever livros religiosos em latim, a língua oficial da Igreja. No ano de 756, portanto já no século VIII, a Igreja constituiu seu próprio Estado no centro da Península Itálica, quando Pipino o Breve, rei dos francos, doou ao papado uma grande extensão de terra, passando para a administração direta da Igreja sob o nome de Patrimônio de São Pedro, território que constituiu o embrião do atual Vaticano hoje, né? Mesmo contando com todo esse poder e influência, a Igreja ela acabou sofrendo manifestações dissidentes, porque, por um lado, isso tem um preço, né? As heresias, as seitas, os ritos do paganismo interpretavam o texto bíblico da forma como eles achavam mais conveniente, de acordo com as suas heresias, né? De uma forma independente. Ou não reconheciam o papel sagrado da Igreja. Então, nós vamos ver, ainda na Idade Média, um fato importante nesta esteira dos acontecimentos,
que foi exatamente a questão do grande cisma do Oriente ocorrido em 1054. Tudo começa quando o imperador Constantino, o primeiro imperador cristão, quando ele assume o trono, logo depois ele vai adequar a cidade de Bizâncio, né, para ser ali, digamos, a capital, a nova capital do Império Romano, que era em Roma. Mas agora ele vai mudar, né, para essa nova capital. E a cidade de Bizâncio foi totalmente adequada, por quê? Porque Roma, né, era uma cidade com características pagãs, né? Imagens de imperadores, das divindades romanas, tudo canto, né? E Constantino queria uma cidade, uma capital com uma característica mais cristã. Então ele vai adaptar Bizâncio e depois, quando ele falece, em sua homenagem, dão o nome à cidade de Bizâncio de Constantinopla, né? Então o Império Romano do Oriente, que tinha a sua capital em Constantinopla, né, que era uma antiga colônia grega de nome Bizâncio, como nós vimos aí, compreendia parte da Europa, Ásia Menor, Síria, Egito e outras nações de pequena importância. Por causa das raízes que enfraqueceram o Império Romano Ocidental, com a invasão dos bárbaros no ano de 476, como nós vimos, né, o Império Bizantino ele acaba se tornando a mais rica e a poderosa potência no começo da Idade Média. Então, quando a Idade Média começa, ali está a Igreja do Ocidente, a mais poderosa, a mais bem organizada instituição que restou da grande estrutura que era o Império Romano, mas do lado do Oriente, por causa disso, né? Então, esse Império Bizantino tornou-se a mais rica e poderosa potência no início da Idade Média. A organização política, no começo, foi uma continuação das instituições impostas pelos últimos imperadores. E o cristianismo sendo imposto também no Império do Oriente como a religião oficial do Estado, trouxe então a ideia do imperador Deus. Lembram-se que os imperadores romanos, alguns perseguiam a igreja, entre eles Diocleciano, porque queria ser adorado como Deus, né? Isso para o Oriente volta de novo com essa ideia aí, né? O monarca, que é o rei, chamado Basiqueu, em grego Basileu, era ungido pelos patriarcas e considerado o representante da vontade de Deus na terra. E o poder político dependia da prosperidade econômica. É daí que vem a palavra basílica. Era o local, né, o castelo, né, a corte onde moravam aí esses reis. Então vocês entenderam? Né? O cristianismo é imposto no Oriente como religião oficial, né? E o monarca, chamado aí Basiqueu, em grego Basileu, ele era ungido pelos patriarcas. Quem é o patriarca? É o Papa lá da Igreja do Oriente, que vai contrapor-se com o Papa de Roma, né? E ele vai então ungir esse rei, que é considerado o representante da vontade de Deus na Terra. É aquela forma, aquela teologia imperial que veio já de Constantino. E o poder político, ele dependia da prosperidade econômica. Animados pelo espírito de discussão, que era uma característica dos gregos que habitavam o império, os bizantinos se interessavam profundamente por assuntos religiosos, diferente da igreja dos cristãos do Ocidente. Estavam mais preocupados na organização da igreja do que na teologia, no debate dos assuntos religiosos. Então aí surgem essas discussões em torno do Cristo, em torno da Virgem Maria, né? E que levou a inúmeros desvios das verdades estabelecidas pela igreja. Como nós vimos lá já, as heresias, entre eles o arianismo, que afirmava que Jesus não é igual ao Pai, o monofisismo, que
em Jesus Cristo só há uma natureza, estão lembrados, né? E a iconoclastia, isso para nós é novidade, né? É contra o uso de imagens. Então essas heresias, elas foram desenvolvidas por padres e leigos do Império Romano Oriental. Isso tudo lá no Oriente, lá em Constantinopla. Esse Império Bizantino, ele consegue atingir o seu apogeu durante o reinado do imperador Justiniano, que reinou entre os anos de 527 e 565, e que desejou reconstruir a unidade do antigo Império Romano. Ele queria um império agora unificado. Como queria o Diocleciano, aquele que antecedeu o Constantino, como queria o próprio Constantino, e usou essa estratégia de unir-se à igreja, para que a igreja, os cristãos colaborassem nessa reunificação do império, né? Buscando continuar as obras dos imperadores romanos. Justiniano mandou construir palácios, arquedutos, hospitais, fortalezas e muitas igrejas, né? Combateu as heresias, procurando dar unidade ao cristianismo, e o que facilitou a consolidação da sua monarquia, do seu reinado tido como universal. Mas os seus sucessores já não tiveram a mesma sorte, não conseguiram dar continuidade à sua obra. E o império, pouco a pouco, o Império Oriental também, começa a entrar no seu declínio e na sua queda. Isso aconteceu historicamente, de fato, no ano de 1453, quando os turcos invadem Constantinopla, né? E aí também vai haver a separação da Igreja do Oriente da Igreja de Roma. Então, no ano de 1453, o Império do Oriente, a Igreja do Oriente, ela é invadida pelos turcos, né? Constantinopla, e vai então acabar o Império Bizantino, né? A religião oficial de Bizâncio, por influência de Roma, era o cristianismo, né? Este ficou totalmente sob controle do imperador. O cesaropapismo, lembra? O imperador é que ocupa a autoridade que pertencia ao Papa. O imperador se constitui em autoridade suprema da igreja em seus territórios, desafiando a autoridade do Papa e ocasionando atritos cada vez mais graves. Então aí o atrito já é entre o imperador lá do Oriente, que se considera Papa da igreja, né, autoridade máxima, e entra em conflito com a autoridade legal do Papa, que está em Roma e que é realmente o legítimo sucessor de Pedro. Esses conflitos vão terminar no ano de 1054 com a separação da Igreja Bizantina da Igreja Romana do Ocidente. E a partir dessa data, os cristãos se dividiram em Igreja Católica Romana e Igreja Católica Grega Ortodoxa. Ortodoxa significa verdadeira e até hoje mantém este nome. É independente de Roma, mas conserva o essencial da doutrina cristã. Aguardem pelo próximo vídeo.